Stop share. C'est quoi? Est-ce que je sors mon truc, là? Oi, Jorge, tudo bem? E aí, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bom. amigos, como vai? Muito bom. E você? Tudo bom, Stefani? Já tivemos dias melhores, mas eu não posso reclamar de nada. É verdade, é verdade. Vamos Voilà. vencer. Tudo em paz? Tudo. Tudo Que ótimo. bom, beleza. Bertrand, tudo bem? Bertrand, on t'entend pas. Hop. Agora Tudo você... bem, Bertrand? Tudo bem? Tudo tranquilo. E aí? Tudo ótimo. Bom, vamos iniciar? Vamos. Suas ordens. Então, tá. Então, perfeito. Então, estamos hoje... bonjour à tous, boa tarde a todos. Hoje vai ser uma live em português. Estamos iniciando uma série de lives para a comunidade francesa. Alguns serão em português, outros em francês, na página da France au Cœur. Então, se vocês querem seguir a programação, é só seguir o nosso canal YouTube. Então, estamos em transmissão ao vivo no YouTube vamos tratar da situação econômica no Brasil e das medidas de apoio do governo às empresas e do impacto dessas medidas sobre o emprego. Falaremos também, já que aconteceu a demissão do ministro Sérgio Moro ontem, vamos falar das legítimas dúvidas que surgiram e pouquinho dos conflitos entre o executivo, o legislativo e governadores, não? No final, em função do tempo, pegaremos algumas perguntas que vão aparecer no YouTube e vamos também falar da situação das empresas francesas, como elas estão afrontando esse momento de Covid, de situação econômica, lembrando que hoje a França é o primeiro empregador estrangeiro no Brasil, com mais de 1.000 empresas e que geram em torno de 500.000 postos de trabalho no Brasil, não? Então, está conosco e é um grande prazer ter vocês três aqui, o Jorge Pinheiro. Jorge Pinheiro é presidente da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, UNEX, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB. Ele é também membro do Conselho Nacional do SEBRAE e vice-presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que está composta de 9 países membros e 18 países observadores. Está conosco também o Stéphane Gelard, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria França-Brasil e vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil. Está o François Leglet, que é sócio da Camea Investimentos e que foi vice-presidente executivo do Grupo Bancário BNP Paribas no Brasil. E eu para a France au Cœur e como responsável da Otimiza Brasil. Então, se vocês estão de acordo, vamos começar pelos assuntos e vamos deixar o Jorge iniciar as falas. Jorge, acredito que seria bom vocês apresentar pouco a UNEX, a importância da UNEX no Brasil e da CACB, o setor de atuação de vocês e começar pelo posicionamento e atuação da UNEX e da CACB durante esse Covid, com 2 focos, a parte de incentivo para a geração de medidas concretas para os empresários com o governo federal e com o Congresso, lembrando que a UNEX é a segunda frente parlamentar no Brasil, e depois falando das preocupações dos empresários e das consequências sobre o emprego. Tá bom para Jorge? Então, Jorge, todo seu. Acho que seria bom o Stéphane e eu podemos cortar nossos microfones pouco, tá? Ok. Jorge? Ok, obrigado. Vou tentar fazer esse resumo que o Bertrand me pediu. Queria primeiro cumprimentar a todos
inicialmente ao meu amigo Bertrand, que nos honra muito com a sua amizade, desde que iniciamos esse encontro na CSPLP. Temos tido bastante encontros formais entre as entidades, principalmente entre a CACB e a CSPLP, e o Bertrand tem nos ajudado bastante aqui no Brasil. Queria cumprimentar o Stefani, dizendo da honra de poder compartilhar esses momentos e ouvir também as tuas opiniões de como ver o Brasil com uma visão europeia, dirigindo a Câmara de Comércio e Indústria França-Brasil e também como vice-presidente do Carrefour. É uma honra para mim compartilhar contigo esses momentos. Da mesma maneira, o François, que já nos conhecemos um pouco, de compartilhar também com a visão de uma entidade de investimentos e como vice-presidente do Grupo Paribas. Eu diria que, hoje, representando a CACB, é a entidade mais antiga do Brasil. Nós temos 216 anos, estamos presentes em praticamente todos os municípios brasileiros, temos 2.300 associações comerciais no Brasil, temos mais de 500 entidades funcionando há mais de 100 anos e temos em torno de 2.300.000 empresas associadas. Como presidente da UNEX, como coordenador da UNEX, a União Nacional de Entidades de Comércio e Serviço, nós reunimos as 9, eu diria que principais entidades de livre adesão do Brasil. Está presente a ABAD, que é a Associação Brasileira de Alimentos, de alimentação vendida no país. Temos a ABRAS, que é a Associação dos Supermercados do Brasil. Temos a ABRAS, que é a Associação dos Shopping Centers brasileiro, que congrega 577 shoppings no Brasil. Temos a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes do país. Temos a AFRAC, que é a Associação de Tecnologia que atende principalmente a estas entidades no país. Temos a Alshop, que é a Associação dos Lojistas de Shopping Center do Brasil. Para os senhores terem uma ideia, nestes 577 shopping centers, nós temos algo como 135.000 lojas congregadas dentro da Alshop. Nós temos a ANAMAC, que é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção de todo o país, que corresponde a praticamente 90% de toda a venda de material de construção. Temos a nossa CACB, com as informações que eu já dei, e temos a CNDL, que é o Clube Nacional de Diretores Lojistas, que congrega principalmente os lojistas, não só de rua, mas também de shopping centers. É uma entidade um pouco mais nova, ou bem mais nova que a CACB, mas com bastante capilaridade. E dessas entidades todas, nós representamos algo como 11 milhões de colaboradores nessas entidades. Representamos quase que toda a venda de food service do Brasil, a venda de mais de 80% de cartões de crédito, é uma representatividade muito grande. Mas, mais do que isso, agora, nesta crise, na última reunião que nós tivemos com o ministro Paulo Guedes, há dois sábados atrás, reunimos mais 18 entidades representativas que se juntaram a nós, não como sócias da UNEX, mas dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, e o ministro me pediu que pudesse criar um comitê, que nós o fizemos, junto da Secretaria
que substituiu o Ministério da Indústria e Comércio, que é dirigida pelo secretário Carlos da Costa, e estamos praticamente todos os dias conversando e vendo como é que está se posicionando as entidades bancárias do Brasil com tudo que o governo colocou à disposição. Então, nós já tivemos 2 encontros formais com o Carlos da Costa e estas 22 entidades, atualizando todos os assuntos que fazem parte desse instrumento que o ministro criou e que nós estamos dirigindo, que é este comitê. Também nós participamos de diversas reuniões com os principais bancos brasileiros. Começamos com os bancos regionais, principalmente com o BASA, com o Banco do Nordeste e com os demais bancos regionais. Devemos fazer, na próxima reunião, uma reunião com os presidentes dos bancos do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES e com estes demais bancos regionais. Mas, para fazer o comentário que o Bertrand me pediu, com relação às posições que o governo brasileiro tomou para com o apoio às empresas brasileiras. Eu entendo que todas as medidas necessárias, formais, o governo tomou. E, inicialmente, com a abertura de um crédito para pequenas e médias empresas, para que pudéssemos pagar a folha de pagamento destas empresas. Inicialmente, incluiria o mês de março, já que, desde o início de março, as empresas, principalmente pequenas, principalmente de bares, restaurantes, que têm mais de 1 milhão de empresas, 1 milhão de empresas em todo o Brasil, e o governo colocou à disposição em torno de 40 bilhões de reais para que pudesse atender com todas aquelas medidas necessárias de apoio aos empregados, aos colaboradores, primeiro não podendo ser demitidos, o governo bancaria parte deste salário e as empresas pagariam um empréstimo para cobrir a diferença. Há diversas modalidades desse sistema e o primeiro impacto disso foi uma ação no Supremo Tribunal Federal que passava a exigir de que este acordo teria que passar por um crivo dos sindicatos. A CACB tem o direito de entrar e contestar isso no Supremo e, junto com outras entidades, fizemos. Já foi julgado e ganhamos de 7-3, e hoje não há nenhum empecilho jurídico que impeçam que as empresas brasileiras possam fazer estes acordos livre de ter qualquer anuência de nenhum sindicato. Isso foi feito, isso está em andamento, mas tenho que esclarecer de que boa parte das empresas, pequenas, médias empresas brasileiras, não consegue acessar estes créditos. Primeiro, é público de que o Brasil, de que nós estávamos saindo de uma crise dos últimos 3 anos e começávamos a melhorar no ano passado. Tivemos um bom movimento, tivemos um Natal espetacular, posso dizer assim, e isso nos deu algum alento. Logo no início do ano, depois de fevereiro, depois do Carnaval, veio esta pandemia para o Brasil e é evidente que as empresas brasileiras, pequenas, médias, não têm caixa para segurar 1 mês ou 2 meses, como nós já estamos chegando, e tendo recursos para bancar todos os seus custos. Estamos muito preocupados com isso, mas também não só com as pequenas empresas, também com as médias e também com as grandes. Já tivemos diversas reuniões com o BNDES, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, junto com esse grupo que nós estamos dirigindo, e o governo brasileiro e o ministro Paulo Guedes já disponibilizou
muitos outros recursos, inclusive para grandes empresas, para médias empresas, que corresponde à necessidade das empresas de poderem ter caixa e conseguir passar por esse período. É evidente que todas as empresas têm suas particularidades e nós sabemos que tem que ter muita abertura, como está fazendo a Europa. Queria ouvir o François, o Stefani sobre isso, porque o Brasil não tem autorização do Conselho Monetário Nacional para que o Banco Central possa atender diretamente as empresas. O ministro Paulo Guedes está trabalhando isso para que o Banco Central possa ter acesso, e já começou a ter, para comprar ativos dessas empresas e conseguir com que as grandes empresas, shopping centers, supermercados, acho que não, né, François? Há um momento interessante no movimento do supermercado, porque é impossível nós vivermos neste recolhimento e não termos à disposição essa estrutura brasileira de distribuição de alimentos. É importante dizer isso, porque a nossa preocupação desde o início dessa pandemia, e eu conversei muito isso com o governo, e principalmente com o Paulo Guedes, e também com a nossa frente parlamentar, de que a nossa preocupação era que nós, essa estrutura, não vou chamar de elite, mas essa condição especial da população brasileira que tem algum recurso, poderia, evidentemente, como pode, se recolher às suas residências, abastecer as suas despensas, as suas geladeiras e ficarmos o tempo necessário, como estamos ficando, cumprindo as determinações do governo, para que possamos se proteger como pessoas físicas. E eu lembrava de que, no Brasil, nós temos mais de 25 milhões de brasileiros que não tinham acesso a recursos, que não tinham registros e que são, na maioria, pessoas que prestam serviço, que vivem de vender e comprar nas ruas e vender e comprar das lojas, dos lojistas, dos supermercados, enfim, toda essa estrutura que é pública no Brasil, mas que a preocupação nossa era que essas pessoas recolhidas em casa, sem ter acesso aos seus pequenos negócios, pintores, eletricistas, encanadores, pessoas que trabalham em cabeleireiras e que trabalham em salões de beleza, enfim, há milhões de brasileiros que, de repente, ficou sem recursos. E o governo entendeu isso e conseguimos aprovar essa medida que eu reputo como das mais importantes, que foi conseguir pagar a essas pessoas com esse valor de R$600 para que eles pudessem, no primeiro momento, se reabastecer de alimento. Parece para nós que é um valor insignificante, mas não é. Para as pessoas que não têm recursos, que precisam diariamente recompor o seu poder de compra, essa foi a medida mais importante que o governo tomou, porque ela evitou que o Brasil pudesse ter saques, que as pessoas não resistissem e, não tendo o que comer em casa, iriam para a rua, como, sem fazer nenhuma comparação, aconteceu no Chile o ano passado. Eu estava pessoalmente lá, quando, por um problema político, a população se recolheu e começou a depredar e a quebrar supermercados, lojas, hotéis, absolutamente tudo. No Brasil iria acontecer isso. Essa foi sempre a preocupação do presidente Bolsonaro. E, por isso, conseguimos aprovar em tempo recorde e já pagar a milhões de brasileiros estes valores, que será feita em 3 parcelas. E muitos brasileiros receberão e já receberam algo como o dobro disso e até o triplo disso, dependendo da condição familiar de cada um.
Então, é importante que a gente diga que nós não somos os Estados Unidos, que o presidente Trump conseguiu cobrir para essas mesmas pessoas, igual no Brasil, um cheque de $3.000, mas é o equivalente à necessidade brasileira, esses R$600, que muitas das vezes se multiplicaram para 1.200. A partir daí, nós tratamos de ver com o Estado e com o governo a situação das empresas brasileiras. Eu concordo que as medidas de segurança para nos proteger como pessoas físicas, elas surtiram o efeito. Todos nos recolhemos. E está tendo agora um outro problema. Nós podemos sobreviver como pessoas físicas, mas podemos falir como pessoas jurídicas. E quem vai pagar essa conta, a partir do momento que nós voltarmos a trabalhar, somos nós, as pessoas jurídicas. Eu entendo que milhões de empresas brasileiras, não só micro, mas pequenas, médias e até grandes, vão falir. O governo precisa ter isso em mente. O grande problema hoje é a estrutura bancária brasileira. Nós temos uma estrutura bancária brasileira espetacular, grande, grandiosa, e que ganhou dinheiro no Brasil como em nenhum país do mundo, e que não quer hoje dividir com as empresas brasileiras. O governo, e eu já disse isso ao ministro Paulo Guedes, precisa ser mais firme para que os bancos compartilhem conosco os recursos que estão à sua disposição para emprestar às empresas brasileiras. Entendo as dificuldades legais, os bancos não vão emprestar para quem já tem problemas, mas, se não fizer isso, as empresas vão quebrar. Segundo, as negociações que foram acordadas com o Estado brasileiro não estão sendo cumpridas, mesmo com os clientes que têm as suas condições privilegiadas nos bancos. Todos os bancos, a partir do momento que você fechou sua loja, o seu caixa está na mão de algum banco. Todos os vencimentos de todos os seus compromissos foram vencidos e os bancos debitaram nas suas contas, o que é normalíssimo. Só que isso fez com que as empresas ainda ficassem mais descapitalizadas. E isso nos dá uma condição hoje fragilizada, porque a grande maioria dos empresários brasileiros não tem dinheiro no cofre. Aliás, ninguém tem dinheiro no cofre. Nossos recursos estão na mão dos bancos, na mão dos cartões de créditos, porque você vende e recebe o dinheiro dentro do prazo normal da sua estrutura pessoal, da sua estrutura empresarial. Então, eram esses esclarecimentos que eu gostaria de iniciar. Temos muita coisa que pudemos conversar, mas é importante compartilhar isso com vocês, entender qual é a visão que o europeu, que vocês respondem, principalmente a França, e que eu vejo como é que eles estão tratando as empresas europeias, tanto a Alemanha, quanto a França, quanto a Espanha, agora também Portugal, e eu entendo que as condições são diferentes, mas ou o Brasil escolhe um plano de salvação das empresas brasileiras, seja que nome ele vá dar, plano Marshall, plano que for, mas o plano tem que estar à frente o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. Nós entendemos que só dessa maneira, com confiança, nós voltaremos a exercer a atividade comercial e industrial e de serviço no Brasil com muito mais condições. Entendo também, Bertrand, que o Brasil é um dos países mais importantes do mundo. Nós temos aqui a melhor agricultura do mundo, temos uma infraestrutura que precisa de bilhões de dólares para que o país tenha mais condições, mas temos como fazer isso. O Brasil vai continuar sendo o maior celeiro do mundo, o maior produtor de carne, de gado, de frango, de porco,
o maior produtor agrícola de café, de soja, de milho, e isso nos dá um respaldo muito grande. A nossa infraestrutura industrial não é desprezível, mas nós precisamos ter um salto de tecnologia. E eu entendo esse salto de tecnologia, François, com o apoio das duas potências hoje do mundo. Primeiro, os Estados Unidos. Segundo, a China. Entendo que os Estados Unidos e o presidente Trump está muito mais preocupado na sua sobrevivência e no povo americano. Os últimos números apontam 25 milhões de desempregados. É o maior número que já se viu nos Estados Unidos desde a recessão de 29, quando os Estados Unidos tinham a metade da população que tem hoje. A China desponta como grande país capitalista do mundo. Nós não queremos vender o país, o Brasil, para a China. Nós queremos nos associar à China, que eles investam recursos nós estamos falando, não bilhões de dólares, trilhões de dólares, para num país que tem resposta imediata. Precisamos estar junto com o país da tecnologia, que é Israel, para que nós possamos desenvolver uma indústria 5.0 efetiva, de micro, e que é o futuro dos países. Entendo isso desta maneira, rapidamente, e me coloco à disposição para compartilhar com vocês mais informações. Bertrand, acho que não exagerei no tempo e obrigado. Não, muito obrigado, Jorge. Acho que é muito esclarecedor e muito importante sua colocação e o posicionamento que você explicou. Acho que a palavra deve ir agora para o Stefano, para falar um pouco da sua visão como presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, da situação das empresas francesas, da visão que temos investidores estrangeiros do Brasil nesse momento e suas perspectivas para o futuro. E se, como você bem colocou, o setor do supermercado é um setor um pouco atípico nessa crise, mas o Carrefour mudou muitas coisas, se adaptou bastante. Eu vi, Stefano, que vocês lançaram uma campanha bem interessante de máscaras. Aliás, parabéns para essa iniciativa. E acho que é contigo, Stefano. Bom, boa tarde a todos. Bertrand, eu queria te agradecer muito pelo convite. A gente se conhece já faz um tempo. Jorge, somos conhecidos de longa data também. O Jorge, presidente da UNEX. Eu, pessoalmente, sou conselheiro da Abras, que compõe a UNEX. Claro. Atuei bastante no início na UNEX também, com o presidente anterior. Enfim, estamos em família. O François, quase que eu moro com ele, eu vivo com ele. Estamos em casa aqui. Eu confesso que eu conheço todo mundo e fico muito feliz pelo convite. Eu tenho aqui dois chapéus, né? O chapéu do presidente da Câmara Franco-Brasileira de Comércio, uma presidência que eu assumi dia 17 de março. Foi exatamente quando começou toda essa história, pelo menos oficialmente, com o confinamento das pessoas no estado de São Paulo, e que depois fez todos os estados da federação entrarem praticamente na mesma vibe. Como presidente da Câmara, então eu sou presidente da Câmara, e também vice-presidente do Carrefour, então eu vou começar a falar da Câmara e da nossa visão. O momento é muito difícil, ou seja, esse último mês que passou, a atividade econômica teve um decréscimo muito forte, pelo menos que nunca o Brasil conheceu na era moderna. Quando a gente olha as projeções para o ano de 2020, a gente já está falando sem medo nenhum de falar em torno de -5%, -6% do PIB, ou seja,
vamos ter uma situação muito séria no mundo e no Brasil. Quer dizer, não é uma situação puramente brasileira, é uma situação que o mundo está vivendo. A gente está vendo também de perda de PIB nos países europeus, que praticamente nunca aconteceu. Quer dizer, nunca aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, para ser muito claro. O Brasil não viveu de forma tão abrupta a situação da Segunda Guerra Mundial, mas, de fato, é uma situação inédita para nós. O ponto, a nossa visão é que essa crise veio, e o Jorge salientou isso muito bem, no momento que o país estava se recuperando. Eu acho que isso é muito importante dizer que o governo anterior, o presidente anterior, junto com o novo presidente, fizeram que essa situação de recuperação estava acontecendo. Chegou o vírus e aí estamos na situação que a gente está. A questão para nós é que tínhamos ainda alguma coisa em torno de 12% da população brasileira ativa, sem emprego antes da crise do vírus. Com a crise do vírus, a gente pode tranquilamente falar de 20 a 25 milhões de pessoas que vão ficar sem emprego. Então, isso é o ponto mais crítico. Além, a crise econômica vai realmente engendrar essa crise social muito forte. E a gente enxerga isso como um problema muito grande que vai, por si mesmo, ter uma consequência de segurança pública. O Jorge falou também que até agora a gente não teve saque nas lojas, em lojas de uma forma geral, mas também do varejo alimentar. É verdade. E o governo federal realmente fez o que tinha que fazer. Aqueles R$600 realmente vão ajudar muito. A questão é suficiente? Vai depender de quanto tempo essa crise vai durar. Aí, eu vou falar um pouco mais para frente da visão Carrefour, mas é um ponto de partida muito bom. Eu acho que o governo federal fez o que tinha que fazer, se manifestou em tempo hábil. Não podemos esquecer que somos uma federação com estados, com municípios, e isso complica bastante. A organização mesmo da federação, visão da Câmara, ela é complicada. Então, o governo federal fez realmente o que tinha que fazer. Os R$600 vezes 3 meses vão ajudar muito as populações mais carentes, e que isso que precisava fazer, porque o cara que está na rua, no sinal, pedindo, vendendo alguma coisa, hoje esse cara não tem mais renda. Isso é o ponto. Esses caras hoje, essa população representa entre 15 a 20 milhões de pessoas. Então, Jorge, você tem toda a razão. Eu acho que isso foi, do governo federal, um fato muito relevante, em tempo muito rápido. O Brasil, a gente sabe das dificuldades do Brasil em fazer as coisas acontecerem em tempo hábil. E não é má vontade. A questão é um país grande, um país do tamanho do continente. Então, realmente, isso é um ponto muito positivo. Se tivesse a nossa visão, Câmara, se tivesse eu não sei se é bem assim que tem que falar, mas a crise do vírus já complicou bastante a vida das empresas. Eu acho que hoje a palavra-chave se chama caixa, e o Jorge falou muito disso. Eu acho que também o governo federal atuou bastante para ajudar as pequenas e médias empresas. Isso é um ponto muito positivo, e a gente fica muito feliz com isso. Agora, isso, de novo, vamos ver quanto tempo dura essa crise e como que isso como que isso se viabiliza no dia a dia. Então, visão Câmara franco-brasileira, nós temos realmente uma situação bastante complicada, uma atuação que foi boa do governo federal. A gente entende que essa crise do vírus não veio para ficar só 2 meses. A gente entende que essa crise, mesmo com a abertura da economia, eu vou voltar um pouco mais sobre isso dentro de 2 minutos, quando eu falar do Carrefour, a gente entende que isso
vai demorar muito tempo para recuperar e que nós vamos ter uns protocolos para reabrir o comércio. Jorge, você que é o presidente da Unex, você sabe muito bem disso. Para reabrir o comércio não vai ser fácil. A gente vai ter que abdicar de algumas situações que a gente vivia anteriormente. Ou seja, a vida como era antes não vai voltar. Até ter um remédio, até ter uma vacina. Eu estava ontem com o ministro Pontes, Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, e eles estão trabalhando, o governo federal está trabalhando num remédio, eles estão bem avançados, é um remédio que tem um grau de sucesso razoável, mas que não vai curar todo mundo, eles sabem disso, e deve entrar realmente para ser acessível à população dentro de, se tudo correr bem, dentro de alguns meses. Então, a gente está falando de alguns meses, 3, 4, 5 meses. Então, a gente já está falando de, no mínimo, outubro, para começar a ter um antídoto que não seja 100%. Vacina, a gente está falando do segundo semestre de 2021. Então, quando a gente olha a Europa, Jorge, você questionou muito a gente sobre essa questão da Europa, eu vou aproveitar para falar um pouco disso também. A situação não é muito boa, não é muito boa no sentido que a economia está totalmente fechada. O lockdown ele é mandatório. Aqui, a gente tem que lembrar que não teve lockdown. Tem uma recomendação, na verdade, para não sair de casa, que é um pouco diferente. Sim. Na França, Espanha, Itália, você não pode sair de casa. Se você sair de casa, você sai com autorização para fazer suas compras. E se você não tiver autorização, você está algemado. Então, é uma situação bem diferente. Eu acho que a situação da Europa está muito mais, nesse momento, crítica. Eu vejo também planos de governos, tanto francês que outros países, para ajudar as empresas extremamente bem estruturadas também, pode ter uma exceção ou outra, mas o François vai falar com certeza muito melhor do que eu sobre essa questão. Eu vejo, se eu pegar, por exemplo, o caso da Air France, que é uma companhia de aviação francesa, o governo vai injetar 7 bilhões de reais nessa companhia. Mas não é um caso isolado, são planos estruturados para ajudar as pequenas e médias empresas e também grandes empresas, que o governo francês participa em captar. Então, eu acho que as coisas estão... A questão é, vai ser suficiente? Aí eu não sei, é muito difícil responder a essa pergunta nesse momento, porque a gente está no início da crise. A gente nem começou de verdade aqui no Brasil a crise. É verdade. Porque se o vírus mesmo acabar, depois a gente tem a crise econômica, que já começou, seguida pela crise social, que vai também ter, por consequência, uma crise de segurança pública. É nossa visão. Agora, falando do Carrefour, somos aí meu outro chapéu de vice-presidente do Carrefour, dos assuntos institucionais. O Bertrand me pediu para falar com 2 chapéus. Então, vou falar agora com o chapéu de Carrefour. O Carrefour, para quem não sabe, como o varejo alimentar, é uma atividade essencial. Ou seja, pode acontecer o que acontecer, nunca vai poder fechar. Então, em relação a outras empresas, a gente está bem. Claro, o varejo alimentar não pode reclamar em relação a empresas que estão fechadas. Se eu pegar o varejo não alimentar, aí realmente é um problema sério. As lojas estão fechadas. E realmente, quando a gente olha a situação é bastante crítica. Então, nós estamos funcionando, nós estamos abastecendo as populações em alimentos, fazendo isso desde o primeiro dia, junto com as outras empresas de varejo alimentar. E a boa notícia para vocês é que o varejo alimentar nunca falhou nesses últimos 45 dias. Nós estamos comprando e distribuindo alimentos para as populações. Então, isso eu acho que é um ponto muito, muito importante. Voltando na terceira semana de março, foi um momento um pouco crítico, para não dizer muito crítico, porque foi a semana que foi anunciada a quarentena no estado do Rio, e de uma forma geral no Brasil teve um pânico das populações que foram às lojas para estocar. Na verdade, isso que aconteceu.
foi a terceira semana de março, e foi alguns dias depois, eu diria que foram 10 dias de pânico, que teve um rush nas lojas de varejo alimentar, e não foi diferente nas nossas lojas, e realmente foi um momento de aumento de vendas muito forte, principalmente em certas categorias, que a gente chama de grande consumo, que são arroz, feijão, todos os produtos secos que o pessoal entende, bom estocar para, caso acontecer alguma coisa, eu estou mais tranquilo durante um tempo. Eu queria deixar todo mundo muito tranquilo, essa fase passou, as vendas voltaram à normalidade, ou seja, antes da crise, não teve mais esse pique de crise. E, Jorge, o que é interessante, a gente observou isso também na Europa, só que com 3 semanas antes. Foi exatamente o mesmo movimento. Exatamente. Itália, Espanha, França, Bélgica, que a gente conhece melhor, porque a gente tem uma operação muito grande lá, foi exatamente o que aconteceu. Foi esse pique, caiu, voltou à normalidade. O nosso ponto é que hoje temos nossa missão de fornecer alimentos às populações, a gente faz isso. Eu diria para vocês que a logística, supply chain, que todo mundo me questiona, mas tem problema, complicou, funciona da mesma forma que funcionava antes. A logística, a supply chain no Brasil é um ponto crítico, pela falta de investimento em infraestrutura. Mas eu diria para vocês que, como era antes, igual é hoje, não piorou. Então, meus parabéns a toda a cadeia que está envolvida nisso, porque sem essa cadeia funcionando, do produtor até o transportador, depois o varejista, seria um caos. E não aconteceu esse caso. Isso é o ponto muito importante, sempre relembrando. Agora, me perguntem muito, e se a gente tiver, durante muitas semanas, uma situação de confinamento, gente, pode acontecer que nesse caso, mas não pelo fato do varejo não querer abastecer, mas pelo fato de temos decisões de prefeituras e de governos. E de governos, de uma forma geral, você tem toda a razão, Jorge. Eu diria, nós temos uma organização federal que é complicada, porque nós temos o Estado federal, nós temos os estados e nós temos os municípios. Esses 3 governos normalmente não se falam muito bem. Isso complica muito a vida de nós como atividade essencial. Por quê? Porque tem decisões, às vezes, de prefeitos que são absurdas, a intenção é boa, mas, de fato, é um problema sério para nós podermos continuar deixando as nossas lojas abertas. Então, a gente estamos hoje numa guerrilha, o setor inteiro está numa guerrilha para evitar que tenha abusos desses governos, para que a gente não tenha problema para operar nossas lojas. Então, a gente está... Por exemplo, eu estava com o prefeito a semana passada, de uma grande cidade do estado de São Paulo, ele tomou uma decisão realmente absurda. Ele não queria mudar o decreto, finalmente apresentando nosso protocolo, protocolo do setor, o protocolo do Carrefour, do nosso grupo, a gente conseguiu convencer ele que fazia todo sentido mudar o decreto. Mudou, mas é uma guerrilha, cada caso é um caso, é isso que eu queria dizer. Esse é o nosso problema. A gente consegue, mas é muito difícil. Sobre a questão que o Bertrand falou, nós estamos engajados também numa redistribuição de riqueza para os mais necessitados. Você falou das máscaras, nós estamos patrocinando realmente comunidades, fabricando essas máscaras, distribuindo para as próprias comunidades. Estamos também com um plano de doação de 15 milhões de reais na federação inteira. Nós somos o único varejista hoje presente em todos os estados, que não é fácil. 15 milhões de reais com os nossos fornecedores, nossos clientes, o próprio Carrefour investindo nessa causa justa, boa, e colaboradores também engajados. Então, isso é um fato muito importante. Para ajudar também
para que as populações mais carentes, mais necessitadas, possam continuar comprando quando tem ainda renda, nós decidimos congelar 200 referências nossas de marca própria, que foi uma batalha bem sucedida. A gente vê que isso deu um aumento grande de venda para essas populações e a gente fica muito feliz com isso. Agora, Bertrand, sua pergunta, essa crise é uma crise inédita, vou acabar aqui, eu falei menos do que o Jorge, né? Vocês podem observar. Mas eu queria falar 1 minuto sobre a crise que a gente começou a viver no início, no final quer dizer, a meados de março, que agora está se juntando com uma crise política. Essa crise política já estava vindo aos poucos, a saída eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, não cabe a mim fazer o julgamento de valor, eu como presidente da Câmara nem poderia fazer isso, e ainda menos como vice-presidente do Carrefour, é só um constat. Essa crise já bem complexa, pelas decisões difíceis e duras que tem que se tomar, agora estamos com uma crise política, um governo federal que perdeu, quando eu falo perdeu, de novo, não é um julgamento de valor, o ministro da Saúde, semana passada, agora o ministro da Justiça. Isso é um problema no momento que a gente precisa de união nacional. A França, Jorge, é um país polarizado também. Tem uma esquerda muito forte, uma direita que perdeu um pouco de peso esses últimos 2, 3 anos, mas sempre foi um país dividido. E eu diria que o Brasil se tornou também um país dividido. Mas nesses momentos de crise, Jorge, o que me parece muito importante, tem o que a gente chama de união nacional. União. As diferenças políticas somem. Elas podem, de vez em quando, aparecer assim para lá, mas nada grave. Então, eu acredito que, nesse momento, essa União Nacional Brasileira faria todo sentido. Eu vejo um Congresso longe, com partidos um pouco fragmentados também, um governo executivo que está tentando fazer o melhor, eu não tenho dúvida que ele está tentando fazer isso. Eu vejo alguns estados tentando se aproveitar do momento, prefeitos aproveitando também de uma certa situação complicada, enfim, uma situação bastante difícil, e isso não ajuda o Brasil, esse é o ponto. Então, nós, da UNEX, eu falo nós porque praticamente eu sou da UNEX também, junto com você, claro. Eu acho que o nosso papel é pregar realmente a união. Então, Bertrand, eu queria te agradecer mais uma vez e deixo a palavra para o nosso amigo François. Muito obrigado a todos. Perfeito, obrigado, Stefan. Só vou te pedir de falar 1 minuto a mais sobre um assunto que comentou o Jorge, e no final, Jorge, a gente voltará a falar sobre essa situação política, se vocês concordarem. O Jorge, na sua fala, falou de aproximação do Brasil e de parcerias com Estados Unidos e com a China. E, como presidente da Câmara, gostaria que você falasse em 1 minuto, porque a gente já está bem avançado no horário, sobre o que poderia ser no presente e no futuro a relação entre Brasil e a União Europeia, e particularmente com os investidores franceses. Bom, sobre a relação Brasil-Europeia, nós temos um secretário brilhante, que é o Troio, que conseguiu fazer avançar essa questão. Faz 20 anos que ela está no ar e nunca se finaliza. Mercosul-Europa. O Mercosul-Europa, exatamente, e o Troio é um dos grandes membros do governo atual do presidente da República.
que fez isso se tornar realidade. Agora a bola está do lado da europeia. Da Europa. Entendo que isso é um passo muito grande, entendo que ambas partes têm a ganhar com isso. Eu acho que deu uma parada em função da crise do vírus e da crise anterior, na verdade, entre o governo francês e o governo brasileiro em função da queimada quer dizer, das queimadas na Amazônia. Verdade ou não interessa aqui, mas de fato é um problema diplomático. Mas eu entendo que não tem muita saída. Eu acho que isso é o caminho. Eu acho que o Troio fez o que tinha que fazer, junto com o governo federal, apoiado pelo governo federal, apoiado pelo Guedes. E eu não vejo como pode atrasar, pode ter alguns... mas eu não vejo isso não acontecer no futuro, ou próximo, ou menos próximo. Tá, perfeito, muito obrigado. Então, vamos falar com o François agora, que pedi para ele falar justamente dessa parte do qual o Jorge falava um pouquinho, que é o acesso real das empresas às medidas econômicas de apoio e a atitude dos bancos privados que dificultam o acesso aos fundos das empresas e muitas vezes aproveitam também a situação, não para ajudar, mas para subir as taxas. François, é contigo. Você fez uma introdução aí que já coloca muito bem o assunto, Bertrand. Então, eu queria saudar, né, o Jorge e o Stéphane e te agradecer pelo convite também. E vamos ao assunto. Eu fiz uma pequena lista das medidas do governo e realmente tem aquela dos R$600, que eu tenho a impressão, né, que é mais fácil da pessoa acessar essa ajuda, até por aplicativo, se eu entendi bem, né, um aplicativo que a Caixa Econômica disponibilizou, né? Então, eu diria, essa parte aí, para mim, não tenho uma grande experiência desse programa em particular, mas eu tenho a impressão que foi feito da forma correta. Tem várias outras linhas, né? Eu anotei aqui algumas, eu não sei se estão todas aqui, mas tem linhas do BNDES, tem a linha a linha do governo lá de 40 bi, que foi bastante comentada até pelo Jorge, né? Eu vi que tem uma que chama Proger também, né, para capital de giro das empresas, e tem a prorrogação dos impostos do Simples, né? Bom, prorrogação de imposto não deixa de ser uma linha de crédito, você vai pagar mais tarde, né? E não precisa preencher nenhum papel. As duas outras, a de 40 bi e o Proger, que são os maiores valores, eu entendo que essas linhas dificilmente chegam à pequena empresa, porque é via banco repassador, né? E não é só isso, né? Na verdade, é via banco repassador, mas o risco é do banco. E esse é o problema que faz com que não vai chegar às pequenas empresas. A gente já viu, inclusive, o governo federal já teve vários programas assim na história. O último que eu me lembro, acho que durante o governo Dilma, teve uma ajuda grande para o setor de etanol, né, açúcar e etanol. E eu conversei na época com vários empresários que me disseram, olha, grande empresa, é fácil ela pegar essa linha, porque ela vai no banco, ela já tem limite de crédito e, portanto, ela vai acessar facilmente. A pequena empresa não vai conseguir, porque não vai conseguir ter a sua linha aprovada, né? Porque não tem garantia, então não vai chegar o dinheiro para essas empresas. Eu entendo que essas duas linhas de 40 bi e do Proger correm um grande risco de ser a mesma coisa, né? De não chegar à empresa menor, né? E isso é muito importante, porque a gente acabou de ouvir aqui o Jorge e o Stéphane nós descrever sob diversos pontos de vista a crise social. Então, essa ajuda ela é muito importante. Você poder, como empresário, segurar meia dúzia de empregados que estão aí com você é fundamental, né? Fundamental para evitar
crise social agora, ou amenizar, pelo menos, e é fundamental na retomada, porque se eu perdi meus empregados, eu não consigo aproveitar a retomada tão rápido. Eu vou ter que correr atrás, talvez treinar novas pessoas, eu perdi aquelas que eu já tinha treinado. Então, tudo isso é muito, muito sério. E eu verifiquei que na França tem ajudas também, que foram feitas da mesma forma, e com um pouco o mesmo problema. Há o problema do banco repassador que fica com o risco. E eu queria citar, e até talvez prolongar essa conversa depois com o Jorge, com o Stefano e com você, Bertrand. A Suíça fez um programa que, a meu ver, é o mais inteligente. Em 25 de março, teve uma ordonnance, né, um decreto do governo confederado, né, que é a federação, uma linha de 20 bi de francos suíços, que dá 20 bi de dólar, né? O franco suíço e o dólar estão no mesmo valor, ou seja, estamos falando aí de 100 bilhões de reais, né? Abaixo de uma linha que vai até 10% do teu faturamento, né? Se a linha for de menos de 500 mil francos suíços, a gente está falando aí de 2,5 milhões de reais, né? A linha é repassada pelo banco, prazo de 5 anos, prorrogável mais 2, juro de 0% ao ano e o risco de crédito 100% do governo. E se a linha for de mais que 500 mil francos suíços, aí o juro vai a 0,5% na parte do governo, que vai ser de 85%, e o banco repassador tem 15% do risco. Aí já tem uma análise de crédito um pouco maior e tal, mas 90% das empresas, que são empresas pequenas, podem acessar essa linha via a modalidade menos de 500 mil euros. E se eu não me engano, eu vi que essa linha, eu vi alguns testemunhos de empresários suíços que conseguiram pegar essa linha fazendo o preenchimento no celular, né? Você precisa de uma conta em algum banco ou no banco postal, equivalente do banco postal lá, né? E a partir do momento que você tem isso, libera. Eu vi exemplos de liberação em 24 horas do recurso, né? Então, 100 bilhões. Mas então muita gente vai aproveitar para não pagar de volta. Será? E, se for o caso, o governo talvez tenha alguma daqui a 2 anos, fala, cara, se você ainda não reembolsou, sei lá, eu vou ter que te dificultar isso, aquilo, criar alguma... E se a gente não recuperar metade dessa linha, 50 bi, me parece um custo baixo, porque você vai evitar, por outro lado, muitos problemas sociais, você vai evitar até uma perda de arrecadação, né? Tem até um cálculo econômico para fazer, para saber se, mesmo perdendo, sei lá, 1/3, metade daquele montante, se não é mais vantajoso, né? Eu acho que esse tipo de proposta é meio estranho, né, no Brasil, porque tem leis que impedem, seria lesivo ao erário, mas eu acho que o governo aqui se repousa por demais sobre a rede de bancos, e a questão não é a disponibilidade de linha, a questão é quem é que corre o risco comercial, né? Porque o banco, ok, tem uma linha, os bancos brasileiros não têm problema de liquidez, né? Então, o problema não é a questão da linha de crédito, pode ser também, mas não é o principal problema. O principal problema é que você tem um pequeno restaurante, você não gostaria de mandar embora todo mundo, você gostaria até de fazer talvez uma operação de delivery, mas você não consegue e você não tem a conta no banco, não tem o limite no banco e não vai conseguir o recurso, vai fechar aquele restaurante, né? Saiu hoje uma matéria, eu acho que no Estadão, né, dizendo que 40% dos restaurantes e bares de São Paulo vão fechar em definitivo, né? É verdade, eu vi, é verdade. Então, a questão mais importante que o governo parece que talvez não teve tempo de atentar, não é a questão da linha, é a questão de quem fica com o risco comercial. Como chega na ponta esses recursos sem o risco do banco. Exatamente. Porque o risco do banco, se o risco é do banco, o banco vai
peneirar aquilo como ele faz normalmente, vai pedir garantia, ninguém vai ficar brincando com o balanço do banco. Você poderia quebrar o banco, né? Os suíços, que são banqueiros, digamos, experientes, já imediatamente já resolveram esse problema. Você vê que existe a preocupação e resolveram o problema nas pequenas linhas. 90% do volume de gente, né, vai ser 100% com risco de crédito do governo. Acho que deveria ser, talvez a gente deveria trazer essa proposta, ou a gente deveria tentar promover aquela ideia, fazer alguns cálculos. Eu tenho certeza que o cálculo econômico não é tão ruim quanto parece, e fazer isso urgente, porque eu não vejo os bancos se sacrificarem. Não tem, tudo bem que os bancos ganham dinheiro, mas não tem por que começar a oferecer o peito aberto para inadimplência generalizada. O banco quebrando também não vai resolver um problema econômico, né? Eu acho que a gente deveria, se os suíços fizeram isso, acho que a Suíça não é um país perdulário, é um país sério, um governo que também, né, tem um zelo pelas coisas públicas. Se eles fizeram isso tão rápido, acho que tem uma razão, e a gente deveria talvez promover mais essa ideia. É isso que eu queria salientar hoje. Obrigado, François. Muito interessante mesmo. Não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa a respeito do que falou o François e o Stefano antes de falar do que aconteceu ontem lá em Brasília. Bertrand, eu queria fazer um comentário, principalmente sobre o que o François falou. E é isso que nós estamos tentando convencer o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, e ele está buscando isso junto ao Conselho Monetário Nacional, para que o Conselho, para que o Banco Central crie condições de ele ser este avalista para os bancos. Eu também entendo que não é porque os bancos brasileiros têm esta condição especial e ter ganho licitamente, porque é lícito, todos esses recursos, que hoje ele vai compartilhar e vai quebrar o banco. Porque, se quebrar o banco, volta para o governo federal, como se fosse, nós lembramos disso, um novo PROER, que teria que salvar os bancos. Então, eu entendo que essa medida que a Suíça tomou é exatamente isso que nós estamos trabalhando com o governo brasileiro, com todas as condições. Desculpa. E entendo que é um investimento social, como você acabou de dizer, porque, no fundo, esses recursos voltam por meio de impostos para o próprio governo, porque o dinheiro não vai ficar aplicado numa conta sem que ele circule entre as empresas. E, na hora que circula, esse dinheiro se transforma em impostos que volta para o governo. Então, eu entendo também isso desta maneira, e é muito importante essa tua sugestão, falando de como a Suíça está investindo para salvar as pequenas e médias empresas, e também grandes, como disse o Stefani com relação à Air France. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só a Air France. A própria Itália já incorporou de novo a Alitalia, e o Brasil vai segurar as 3 empresas brasileiras, tanto a Gol, tanto a Azul, quanto a própria Latam, e que nenhuma são empresas brasileiras, todas têm sócios estrangeiros. A Latam é uma empresa brasileira, mas cuja sede hoje é no Chile, com filiais na América Latina inteira, mas é a maior empresa brasileira. Da mesma maneira, a Azul, que tem sócios próprios chineses, e a própria Gol com sócios americanos. Mas a própria América tem que salvar, porque ninguém segura uma empresa que tem 200 aviões ou 20 aviões no chão, pagando funcionários, pagando aluguel de aeroportos e pagando leasing dos aviões sem ter absolutamente nenhum passageiro. Vocês todos viram, que vivem em São Paulo, essa semana praticamente não desceu e nem subiu nenhum avião em Congonhas,
o maior aeroporto de movimento da América Latina. Quanto custa esse prejuízo? Nenhum. 24 horas sem descer nenhum avião. Que você tem avião cada 10 minutos, de 6 horas da manhã até às 11 da noite. Então, isso tudo o Brasil precisa enxergar. Pois não, François? Stefano. Não, está certo. Eu estou 100% com você. Em uma situação realmente incrível. Então, é isso que a gente está conversando. Eu entendo que a nossa situação do Brasil, em virtude de ser o primeiro um país continente, de ter diferenças absurdas dentro do próprio país. Quando você falava dos bancos, eu já estive em reuniões com o presidente dos bancos regionais, o BASA, que atende a Amazônia, e o Banco do Nordeste, que atende o Nordeste, que estão entrando segunda-feira. Ontem eu tive essa reunião com o Banco da Amazônia, e segunda-feira começa a ter uma linha de crédito com valores ainda menores, quase parecido com algo como 1,2% ao ano, para pequenas, médias e também grandes empresas, usando parte de recursos que o SEBRAE Nacional tem como um fundo de aval, mas que os valores também não são significativos. Nós estamos falando de algo como 15 bilhões de reais. Nos padrões brasileiros, isso é muito pouco, mas também o Banco do Nordeste, usando o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, e que vai aplicar algo como 3 bilhões de reais. É pouco, mas esses recursos podem chegar mais fáceis às pequenas e médias empresas destas regiões, que são as mais carentes. Mas é importante que se diga que o governo tem que achar as maneiras de fazer com que esse recurso chegue nas empresas. Nós falamos há pouco da matéria que tem hoje aí no Estadão sobre bares e restaurantes. Ontem, o jornal Globo fez uma pesquisa no Rio de Janeiro e dos 100% de pedido de recursos aos bancos, pouco mais de 12% foram atendidos. Significa que essas empresas não voltam e vão se tornar desempregados. Não só os nossos funcionários dessas empresas, os próprios donos, que investiram dinheiro de uma família, de uma vida inteira, e que têm, baseado em aluguéis, em mercadorias que ele gira durante a semana e vende e consome no prazo do fornecedor, e que, de repente, com esse stop, primeiro, ele não tem estoque. Estoque de alimento dura um tempo. Segundo, ele já está devendo aluguel, luz, água, que são custos que representam para essas empresas mais de 50% de valor. Ou o Estado entende isso, ou realmente nós, no Brasil, vamos ter um pandemônio, não sei se essa é a palavra, das pessoas jurídicas, principalmente médias. Mas não esqueçam que eu estou escutando muitas empresas grandes no Brasil, são empresas que têm 500, 600 funcionários, também não terão condições de sobreviver. É diferente de 50, 60 grupos de empresas, onde estão aí incluídos os supermercados, as grandes redes de magazine, que não passam de 5 ou 6, o resto, todas estão inadimplentes. Beleza, Bertrand? Perfeito, Jorge, perfeito. Vamos falar um pouquinho um pouquinho muito, aliás. Vamos a falar do que aconteceu ontem em Brasília. Acho que o Stefano já conversou um pouco sobre o assunto. Efetivamente, perdimos o ministro da Saúde e uma semana depois o ministro da Justiça. Aí, obviamente, isso gera não só uma parte de confusão política, já que tem uma briga entre o executivo, o legislativo e os governadores, pelo menos alguns governadores, para não falar a maioria, e isso gera também uma dúvida quem será o próximo, ou se isso é uma coisa que vai estar
limitado de alguma forma, que seja através desses pedidos de impeachment que estão entrando, ou através mesmo da ala militar do governo, e todo mundo está, pelo menos eu, e acho que não sou o único, estamos pensando qual é a real posição e liberdade do Paulo Guedes dentro do governo hoje. Se você, Bertrand, só uma parte, você está falando do próximo ministro da Justiça, parece que vai ser o desembargador Thomson Flores, do TRF4. Isso aí. É uma, digamos, boa surpresa, vamos dizer assim. Uma boa solução. Que é um homem excepcional. É isso aí. É isso aí. Bertrand, eu poderia rapidamente fazer não um diagnóstico, mas o que eu entendo. Primeiro, é verdade o que o próprio Stefani nos falou. O Brasil, hoje, já não hoje, é um país dividido. Elegemos um novo presidente da República com um novo discurso contra todo esse establishment brasileiro que há 20 anos dirige o país, e ele conseguiu vencer com um discurso liberal, usando o discurso do Paulo Guedes, com um discurso de moralidade política e de liberdade econômica. Entendo que o presidente mexeu com toda a estrutura brasileira e isso tem lhe deixado não fragilizado, mas com a posição própria dele. Primeiro, nós não elegemos um Fernando Henrique Cardoso. Quando eu digo um Fernando Henrique Cardoso, é uma pessoa de um nível intelectual, de um discurso, como que eu diria, reboculoso, um discurso que se entendia perfeitamente, mas com todos os problemas que nós não vamos aqui discutir. Não elegemos um operário que tinha um discurso sindicalista e que transformou o Brasil numa república sindicalista. Para vocês lembram, todos os seus ministros, mesmo alguns que eram parlamentares, eram sindicalistas. Desde os presidentes de todos os bancos, de todas as entidades, nós nos transformamos num país sindicalista com outra visão de mundo. Isso nunca foi do Brasil, não só saindo da Revolução, ou mesmo da época do Sarney ou do próprio Collor, mas teve essa mudança. Hoje, nós temos um presidente eleito, legal, democraticamente, e que está dirigindo o país com todos os poderes democráticos funcionando. É evidente que o nosso modus operandi da política ele rompeu e está pagando o preço disso. Ele rompeu pelo discurso que ele fez. E ele fez um discurso que a população aceitou. Quem não aceitou foi quem perdeu, que continua, desde o primeiro dia, sem aceitar a troca de comando do país, o que não é normal na democracia. Mesmo na França, com a direita, que diria, um pouco também como o Brasil, a esquerda, que fala muito, mas quando se ganha a eleição, se respeita quem ganha. Vamos esperar a outra eleição. A própria Espanha, que também fez isso. A própria Itália, que vive mudando de governo todo dia. Fora da Alemanha, falando um pouco só da Europa, você tem países que mudam de governo todo dia, porque são parlamentaristas, porque tem outro modelo. O Brasil, não. O Brasil, nós temos os partidos que se revezam no poder. Quem ganha, no dia seguinte, compra todos os partidos para me apoiar no Congresso. Não foi isso que aconteceu agora. O governo resolveu fazer um governo diferente, pegou técnicos, e aí eu vou falar do Moro, pegou técnicos e colocou um governo técnico, competente, e aceitando muito poucas injunções políticas. Eu disse muito poucas,
não disse nenhuma, mas entendendo de que o presidente tem o controle do governo na mão. Ele é político, ele sabe o que está fazendo, e ele deu liberdade para os seus ministros montarem as suas pastas de acordo com o que disseram para ele que tinha que fazer. Ele aceitou. Vamos ao Moro. Primeiro caso, muito explícito. Ele pegou uma pessoa de bem, um juiz que criou nome no Brasil, que enfrentou os poderosos do Brasil, os políticos e os grandes empresários, principalmente de construtoras, mas não chegou em todos ainda, porque nada do que aconteceu no Brasil poderia ter sido feito sem a presença dos banqueiros, não se fazia isso, mas o Moro representou essa possibilidade de mudança no Brasil e que nós mudamos. Mas vamos entender que, politicamente, ele não teve nenhuma influência na eleição do presidente. Ele foi acoplado ao governo depois da eleição. E é verdade. A lisura do ministro Moro, que é pública, ninguém está desconhecendo. Esquecendo o aspecto político de que o presidente dividiu com os seus ministros, tanto o Moro, no primeiro momento, quanto agora com o ministro da Saúde em função dessa pandemia, e que, de repente, o poder sobe à cabeça destas pessoas que são iguais a todos. A conveniência política entre a briga política do governo federal com os poderes legislativo e judiciário é diferente. Quando se critica o presidente da Câmara, quando se critica a Câmara, está se criticando a democracia. É o que dizem. Quando se critica o judiciário, a posição de ministros, está se criticando a democracia. Mas quando se critica o executivo, que é quem comanda o país na execução das suas metas, não está se discutindo a democracia. O que é isso? É porque nós não estamos mais acostumados a fazer democracia, a fazer política, a discordar do executivo, discordar do legislativo e discordar do judiciário sem estar sequer imaginando em fugir da democracia. Porque, imediatamente, qualquer coisa é um capitão que está dirigindo o país, e vamos ver que, na maioria dos estados do mundo, muitos militares dirigiram seus países. De Gaulle, na França. Nos Estados Unidos, quantos foram do Exército que são parlamentares, que são ministros e que foram presidentes? No Brasil, não. Então, primeiro, é este movimento que eu vejo e que nós não estamos acostumados, mas vamos nos acostumar, à força, sem precisar de romper a democracia. Entendo que o ministro Moro tem a sua representatividade como um técnico, como um juiz que fez o Brasil sair desta, não vou usar uma palavra tão ruim, mas desse momento brasileiro de corrupção. Isso ninguém tira o seu mérito, mas ele é um técnico, ele não é um político, ele não foi eleito. E a cabeça do político que diz o cara tinha 30 anos como deputado do baixo clero. Perfeito, mas como deputado, dentro do Congresso. Com toda essa corrupção, você não tem nenhuma história de corrupção dele. Tem problema familiar? Tem, concordamos. Nós elegemos e votamos no Bolsonaro. Nós não votamos na família dele. Nós não votamos em um rei, em uma familiocracia. Isso é problema dele, isso vai ter que ser resolvido, mas nós não podemos imaginar e dizer que isso aconteceu. A justiça está aí para funcionar. Essa é a minha opinião. Então, eu entendo, primeiro, de que vai ter ainda ondas sobre a saída do ministro Moro,
mas já se discute o nome do Thompson como seu substituto, de um jurista de renome no Brasil, e que tudo volta à normalidade amanhã, da mesma maneira que o ex-ministro da Saúde, de repente, virou um astro da televisão, essa mídia que envenenou, que envenena todo dia, com milhões, eles querem milhões de mortes. No Brasil não aconteceu ainda esses milhares de mortos para satisfazer a mídia brasileira. E não vamos esconder. Tem problema, é verdade, no mundo inteiro. Vamos ver Nova York, a maior cidade do mundo, o maior país do mundo. A Itália, todos os países têm problema. O Brasil não vai ser diferente. Entramos nos governadores, querendo aproveitar a fragilidade do governo em função dele ter uma posição e o seu ministro da Saúde ter outra, e o que o Bolsonaro sempre falou? Temos que cuidar das pessoas físicas, mas temos que também cuidar das pessoas jurídicas, senão como vamos pagar a conta? Nunca ele deixou de dizer isso, mas há outros interesses por trás. Todos nós sabemos disso. E, de repente, tem que se tomar uma decisão. Como ele disse, ele é o executivo. Ele tem que ter as informações para que ele possa tomar as decisões de um país, não de um Estado. Entra um Estado que faz diferente, que quer fazer política, que todo dia faz uma entrevista e diz o que o país tem que fazer. Não, ele tem que dizer o que o Estado tem que fazer. Como você disse bem, Stephanie, o Brasil é uma república totalmente diferente. Nós não somos Estados Unidos. Cada estado tem sua autonomia, cada município tem sua autonomia, e cada um tem um pensamento próprio. Cada um quer dizer que o supermercado não pode abrir domingo. Você sabe disso até ontem. Os estados definiu que o supermercado não podia abrir domingo, que não pode abrir de noite, que não pode abrir 24 horas. Isso não existe mais, passou isso. Então, eu entendo que, primeiro, o ministro Paulo Guedes vai sair dessa crise maior do que estava até ontem. O ministro Paulo Guedes é a âncora do presidente da República, porque ele tem o controle da economia brasileira. O presidente da República confia nele. Há muita disputa entre os ministros, porque esse é o maior cargo do Brasil e de qualquer país do mundo depois do presidente da República eleito. Então, a minha opinião é que nós vamos passar, isso tudo vai ser apaziguado, cada um vai para o seu lugar e quem tiver chance de quem que quer concorrer, já tem 2 candidatos hoje, um é o ex-ministro da Saúde e agora o ex-ministro o ex-ministro Moro. Mas não é hora de disputa, você tem absoluta razão. O que nós estamos fazendo na UNEX é pregando a união. Ainda ontem reunimos com o presidente da nossa frente parlamentar, que é o deputado Efraim, líder do DEM na Câmara, amigo pessoal do presidente da Câmara, e que nós estamos dizendo para ele, ontem, nós precisamos agora de bombeiros. O Brasil não precisa de mais problemas do que já tem com esse Covid-19. Mais problema do que o que já tem com as empresas brasileiras e que o governo brasileiro já investiu nos estados e nas empresas, Stephanie, mais de 5% do seu PIB em recursos financeiros. É muito dinheiro. Isso corresponde a mais de R$1 trilhão. Mesmo a R$5, são 200 bilhões de dólares. Os Estados Unidos estão falando em $1 trilhão. É só 5 vezes mais do que o Brasil, e o Brasil é muito menos do que 5 vezes os Estados Unidos. Então, essa é a minha opinião. Nós temos que ter paciência, baixar a bola, sentar todo mundo para trabalhar
e segunda-feira entendermos de que nós, o Brasil, somos maiores do que as pessoas. As pessoas são substituíveis. Ninguém é insubstituível. E nós temos cabeças boas e gente boa tocando o governo brasileiro. Essa é a minha opinião. Obrigado, Jorge. Não sei se o François e o Stefano querem comentar alguma coisa sobre essa parte específica. Eu vou fazer um comentário, alguns comentários. Eu estou em partes de acordo com o Jorge. O Jorge eu respeito muito, mas tem umas coisas que eu acho que, no fundo, a gente tem alguns problemas. Eu vou dar um exemplo. Se alguém me perguntar quem é o presidente da Supreme Court na França, um membro da Supreme Court da França, eu não sei responder nenhum nome. Então, você vai dizer, não, é verdade, faz tempo que você não mora na França. É verdade. Mas, para mim, é emblemático. Se você perguntar aqui para o Tax, quem são os membros da Supreme Court aqui no Brasil, todo mundo sabe. Temos um problema de instituições, né, ao meu ver. Eu não vou opinar se é bom, se é ruim, porque eu acho que nunca... Nós somos um país jovem, desculpa. Você tem razão. Mas, no fundo, eu acho que a Constituição ela tem os 3 poderes. Esses 3 poderes, a meu ver, não funcionam bem juntos. Se a gente... Eu falei agora do judiciário, por exemplo, na MP 936, um dos ministros entrou, Jorge, você sabe muito bem disso. Para mim, eu não vou citar o nome desse ministro, porque, de novo, não é o assunto, mas é inacreditável ter acontecido isso. Não dá para entender. Ou seja, um veto de um ministro da Supreme Court sobre um assunto que é do maior interesse da nação. Sim. Isso é minha opinião. Quem entende o assunto vai entender o que eu quero dizer, mas lógico. É inacreditável. A gente tem um problema que tem que ser resolvido e só pode ser resolvido mudando a Constituição. Segundo ponto, o Congresso, eu acho que o Congresso, no fundo, ele está fazendo o trabalho dele. Você, Jorge, que você conhece muito melhor do que o Congresso, mas também conhece muitos deputados, senadores. A gente vê eles sempre com bandidos, está totalmente errada essa visão que o brasileiro tem. Eu acho que a gente tem que... Não quer dizer que tem ovelhas negras lá dentro. Não é isso que eu estou dizendo. Como a maioria são pessoas sérias. A maioria são pessoas sérias. O problema não é isso. O problema é que não tem a reforma política para o Poder Executivo poder governar. Esse é o problema. E, de novo, a gente vai na Constituição. A Constituição tem um problema. E a gente não pode criticar. A França teve o mesmo problema. Não esquecem que a Constituição ela teve várias mudanças ao longo do tempo. A última do general de Gaulle. Aliás, Jorge, eu gostei muito, porque você falou dos militares no poder, é verdade. Claro. E se eu falar... Então, para mim, tem um problema que eu não sei como que a gente vai resolver isso. Não é o momento, mas num determinado momento, vamos ter que... A nação vai ter que olhar isso. Tem que mudar essa Constituição. Ela não está mais adequada à realidade de hoje. Esse é o ponto. Claro. E a gente vê que não funciona. Eu acho que não é o Congresso o problema, não é o Judiciário o problema, não é o Executivo o problema, não funciona. Esse é o ponto. Então, para mim, isso é uma questão que nós vamos ter que resolver num determinado momento. Segunda questão, quando eu olho o governo federal, os membros do governo federal, aliás, eu acho que nunca, não vou dizer nunca porque faz 32 anos que eu estou no Brasil, eu me tornei brasileiro, então não posso afirmar que antes não teve. Mas faz muito tempo, ao meu ver, que não teve um governo com um ministro tão competente como a gente tem hoje. A equipe é espetacular, é comprometida. Não, tem 1, 2, 3, mas, de novo, faz parte da média, que a gente pode criticar, que a gente gosta menos, posições mais ideológicas, que a gente não gosta, mas, de uma forma geral, desculpem, mas, para mim, o governo federal tem
ministros de extrema competência. Então, quando a gente olha o conjunto, não funciona. Aí a gente deveria se perguntar por quê. Eu não tenho 100% da resposta. Eu não tenho resposta. Mas eu acho realmente que tem um problema constitucional que vai ter que ser resolvido. Então, em relação ao ministro da Justiça, o Mandetta tinha uma posição mais de um médico defendendo uma posição de médico. Ao meu ver, aí eu vou me arriscar um pouco, né? Que eu entendo, mas quando você faz parte de um governo, você tem que também olhar as questões que o Jorge levantou tanto, que é a questão como que eu vou retomar a economia? Como que eu vou reabrir aos poucos? A gente vê isso acontecer na Europa, só que a Europa está um pouco avançada em relação ao Brasil, né? Uns 15 dias, 3 semanas, se a gente olhar a França. Mas eu acho, e nós, por exemplo, dentro da nossa empresa, a gente está, como a gente é atividade essencial, os protocolos, as boas práticas, a gente sabe, a gente entende como funciona. Não quer dizer que são a 100% perfeitas. A gente está aprimorando isso ao longo do tempo. Mas isso vai ajudar muito para reabrir o comércio e a economia de uma forma geral. Porque nós sabemos. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Explicar que dá para ter uns certos cuidados e, ao mesmo tempo, reabrir a economia. Sim. Inclusive, o próprio governador do estado que eu estou agora está fazendo isso. Certo? Então, vamos relembrar isso. O ministro da Justiça, eu acho que aqui, na minha visão, o Jorge, eu concordo, eu não concordei com tudo, Jorge, eu não penso que eu... Mas eu concordo com você. Merci. Eu conheci ele antes de ser ministro, é um cara extraordinário. Eu também homenageamos ele lá em Curitiba. A CACB fez uma homenagem para ele como juiz. Realmente, e eu tenho um apreço muito especial por ele. É um homem, mas você falou muito bem, ele é técnico, ele não é político. Eu acho que isso não funcionou. É um técnico que se tornou famoso ainda mais, porque ele fez um trabalho excepcional. Verdade. Só que isso não conjugou. Ser político e ser técnico, e sendo famoso, eu acho que é uma complicação grande. Então, no fundo, se realmente vocês falaram do potencial próximo ministro da Justiça, que eu conheço também bem, que é um homem, eu posso dizer, eu afirmo aqui, que esse cara, se for ele o ministro da Justiça, se tiver um milímetro de problema da ética, ele sai o dia depois. Com certeza. Isso eu afirmo para vocês. Eu tive a grande felicidade de passar uns momentos com ele, várias vezes, é um homem extraordinário. Então, resumindo, eu acho que o Poder Executivo está tentando fazer o que ele pode, com ministros de alta competência. O Congresso tem 40, não sei se é mais 48, 43, mesmo se for 30 partidos, temos um problema para o Poder Executivo poder governar. Como ele não tem, ele abdicou disso, ele não consegue governar. E temos um judiciário que está totalmente desproporcionado em relação ao que deveria ser, na minha opinião. Quando eu vejo na MP 936, esse ministro falar o que ele falou, aliás, entrar com mandado de segurança, é um absurdo. É um absurdo. Então, gente, quando a gente, aí eu vou falar com o presidente da Câmara, quando a gente olha, nós, empresas francesas, a gente olha esse país, estamos aqui faz a primeira empresa que chegou aqui, eu acho que a Saint-Gobain, chegou há 120 anos atrás. A Câmara Franco-Brasileira está no aniversário dos 120 anos esse ano. A gente não olha o Brasil a curto prazo. A gente olha o Brasil no trend do que ele é. E quando a gente olha essa tendência, já faz muito tempo,
a tendência é positiva. Ele tem dentes, realmente, caídas, mas a tendência é de um país que está crescendo, um país que tem 200 milhões de habitantes, que tem ainda tudo para ser feito, é um país de grandes riquezas naturais. Estamos sempre muito otimistas com o Brasil. Então, é essa palavra que eu queria deixar muito claro. Estamos numa crise grave, crise do vírus, crise política, mas sempre otimistas com o Brasil. E vai dar certo. Muito obrigado aos três. Acho que foi muito esclarecedor. A gente passou de longo o prazo que a gente tinha determinado. Temos franceses, brasileiros, associações comerciais olhando, tem todo mundo aí. Acho que fechar sobre essa mensagem do Stefano é ótimo. Só queria ele responder a uma pergunta rápida. O Stefano tem uma pergunta sobre do Marcos, que pergunta se o abastecimento no norte está normal. Gente, é o seguinte, nós não, quando eu falo nós, o setor de supermercados não tem problema de abastecimento. Em lugar nenhum do Brasil. No lugar, Jorge, obrigado. Em nenhum lugar do Brasil. O que pode acontecer é ruptura. Ruptura é faltar alguns produtos em determinados momentos. Localizado. A ruptura no Brasil, pela ineficiência logística desse país, que não é de ontem, não mudou nada a ruptura. A ruptura está elevada, muito mais elevada do que países europeus, o país mais avançado em termos de infraestrutura. E está assim, mas não tem crise de abastecimento e não terá crise de abastecimento. Para ter uma crise de abastecimento de alimentos nesse país, tem que ter um cataclismo. Não é o cenário mais provável hoje. Perfeito. Concordo com você. Eu só queria fazer uma pequena conclusão, Bertrand, de tudo que foi feito aqui, falado aqui. Acho que nós temos que despolitizar alguns assuntos. Não vamos deixar de fazer política, mas tem alguns assuntos que têm que ser despolitizados. A gente não pode gostar de um remédio ou não porque o Bolsonaro promove ele. A gente não pode fazer propaganda de confinamento, que não é a melhor estratégia contra o vírus, só porque um governador acha que é e o presidente acha que não. Esse não é critério para julgar essas coisas. Para fazer avançar infraestrutura, combater o vírus, nós não temos que politizar isso, tem que despolitizar. O Brasil é um país que consegue resolver os problemas, tem pessoas dinâmicas, tem pessoas competentes, e vamos reservar a política para umas coisas mais, digamos, políticas, sei lá, e vamos talvez blindar alguns assuntos muito urgentes, vamos blindar da discussão política, porque fica preocupante, né? Tem coisas muito graves para serem resolvidas em conjunto, na união, né? Como o Jorge e o Stefano falaram. Acho que todo mundo tem que pensar um pouco nisso, né? Vamos despolitizar o que é fundamental a gente resolver. Era isso. Muito obrigado, François. Muito obrigado aos três, muito obrigado a quem nos assistiu. Acho que foi uma grande honra ter vocês três aqui conosco. E vou aproveitar para lembrar que amanhã temos outro live com o senador dos franceses do exterior, Christophe Frassa, sobre a situação justamente da comunidade francesa no exterior e como as diferentes medidas que estão sendo adoptadas para minimizar os efeitos do Covid-19. Amanhã, às 16 horas, horário de São Paulo, nesse mesmo canal. Muito obrigado aos três. Boa noite, Jorge. Boa noite, François. Boa noite, bom descanso para todos. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.